Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a lua cheia em Escorpião que acontecerá nesse domingo. A gente tem falado sobre uma técnica da astrologia que a gente chama de lunação, em que a gente observa o mapa da lua nova, quando o Sol se encontra com a lua, e depois de 15 dias a gente tem uma oposição de Sol e de lua. Nesse vídeo eu vou falar para vocês da lua cheia em Escorpião e como que há uma tendência da gente sentir esse momento. A lua cheia é uma lua das emoções, de extravasar sentimentos, da gente se perceber mais conectado com esse fator emotivo. O processo da alunação se dá quando a gente começa com a lua nova, em que vem o ímpeto, a vontade, o início das coisas. E na lua cheia é um período já de colheita, em que a gente percebe aquilo que começou lá na lua nova e que agora começa a trazer para a gente já uma percepção mais clara. Então eu quero fazer com vocês uma relembrada do que eu falei para vocês no outro vídeo. E quem quiser pode assistir, que está aí no meu canal também. No outro vídeo, em que eu falei da lua nova em Áries, em que eu disse que havia muita energia para a gente perceber como que a gente era afetado externamente e como que a gente vivencia o nosso ruído e que com isso reflete o ambiente externo também ruidoso. Então, qual é a possibilidade da gente trabalhar com isso? A lua nova traz essa chance da gente criar um projeto e a partir disso se conectar com a energia para que aquilo se realize. Então, a proposta era da gente começar a entender o que tem em mim que faz com que eu me conecte com o ruído externo, em todos os níveis. No nível comunitário, no nível familiar, nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações interpessoais e nas minhas relações afetivas. Então agora, com essa lua cheia em Escorpião, está muito interessante porque eu preciso falar para vocês o seguinte. Escorpião é um signo que faz com que a gente aprofunde e a gente perceba num nível mais, como eu posso dizer, faz com que a gente perceba as coisas com mais intensidade. Então, essa é a proposta da gente vivenciar o resultado desse olhar para os nossos sentimentos ruidosos. E agora, existe muita energia de transformação e de cura para que a gente chegue nesse novo patamar. Quando a gente observa o mapa, especificamente o mapa desse domingo, a gente vai repetir uma situação que já estava muito forte no mapa da alunação, que é o stellium em Capricórnio, num posicionamento muito forte dentro do mapa. Esse stellium vai ficar ainda durante um tempo, mas a repetição dessa característica nos indica que, gente, não está dando para a gente fugir das nossas responsabilidades. Com essa lua em Escorpião, talvez a gente se critique, se julgue, se culpe ou a gente projete isso nos outros. A gente olhe as situações externas como sendo causadoras de coisas que a gente está vivenciando. Mas pessoal, o que eu tenho falado para vocês em todos esses vídeos é a gente olhar como os meus sentimentos são criadores da realidade externa. E a gente vai fazendo um exercício de autopercepção desse lugar emocional que acaba muitas vezes no papel de vítima. E a vítima acaba sempre não conseguindo resolver as coisas porque o poder está fora. E isso é uma ilusão. Escorpião vai convidar a gente ter mais clareza disso, a conectar com as coisas como elas realmente devem ser. Escorpião não é um signo de brincadeira. E com essa lua cheia, traz essa emoção que a gente pode sentir um pouco de frustração, um sentimento de crise, de medo,
da mudança premente e que às vezes a gente está muito apegado. A gente está com o Sol em Touro aí, que fala de estrutura, de base, de que a gente quer que as coisas se mantenham. Mas com essa Lua contrapondo ao Sol em Touro, a gente pode emocionalmente começar a perceber o que eu preciso me liberar. A primeira liberação que eu estou sugerindo para vocês refletirem nesse período é se liberar da posição de vítima. Aí eu volto no que eu estava falando sobre a questão de responsabilidade. Esse stellium em Capricórnio, com Plutão, Saturno e Marte, nesse signo, com uma energia masculina muito forte, vai falar para a gente conectar com aquilo que precisa ser feito. E eu poderia dizer, com essa lua cheia em Escorpião, o que a gente precisa fazer é se transformar. Há um aspecto bem curioso no mapa que Marte e Plutão estão fazendo uma conjunção. E o que isso tem a ver com a lua cheia em Escorpião? Marte e Plutão regem Escorpião. Então isso traz uma força adicional para a energia escorpiana nesse ambiente desses próximos 15 dias até encerrar esse período de lunação para a próxima lunação. Então, a gente pode perceber, para alguns casos, a gente pode sentir ter aquela sensação de não ter escapatória. Parece que o universo está trazendo para mim as coisas que eu preciso trabalhar, emocionalmente falando, resolver muito no sentido da minha responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então, talvez a gente sinta uma pressão pela transformação. Pessoal, no nível coletivo, isso também pode trazer muita intensidade. A gente já tem tido um ano de 2018 já com muitas coisas acontecendo. Capricórnio rege as estruturas, os governos. Então, a gente tem também aí coisas a serem feitas, realizadas e mudadas. A gente precisa mudar de capítulo, mudar de temporada na vida, no cenário econômico, social, coletivo. E as lunações estão trazendo também essas informações. Por isso, a gente precisa vibrar muito internamente com o nosso sentimento de pacificação interior, para que a gente não seja levado pela manada que não está sabendo muito bem o que está acontecendo, e nesse contexto de crise que Escorpião rege, a gente pode ser contaminado por esse estado de histeria que a gente tem observado. Por isso, a gente precisa ter, num certo grau, um nível de realidade que Capricórnio nos convida, mas, por outro lado, um comprometimento interno de fazer o nosso processo emocional. E para vocês que estão me acompanhando, eu sugiro que vocês entendam isso num nível mais de vivência, porque a gente tem muita informação hoje, né, pessoal? A gente está numa era de Aquário, com uma tecnologia, com informação muito disponível. Mas tudo isso pode ficar só no aspecto de conhecer e de não vivenciar. A Lua em Escorpião, com a sua intensidade, nos convida a gente se atirar e a gente trazer para os nossos processos internos críticos, em que a gente tem medo de ir para aquele lugar mais escuro que está dentro da gente, mas que, nesse sentido de vivência, a gente pode perceber algo muito mais amplo na nossa vida. E falando para vocês agora, eu fiquei pensando que até muitas vezes é difícil a gente expressar algo que é para ser sentido, porque senão eu também vou incorrer num aspecto muito teórico para vocês. Mas o que eu convido vocês é vocês se perguntarem todos os dias: qual é a minha necessidade? Qual é o meu ponto crítico? O que eu estou sentindo? O que eu estou refletindo para fora, que na verdade o poder de transformação para eu enfrentar esse momento crítico está dentro de mim. E deixe vir essa vibração. A gente não precisa ficar muito criando equações mentais para tentar resolver todas as coisas, porque em um nível as coisas vão se transformar
no aspecto emocional. A Lua rege as nossas emoções e não dá para a gente querer governar muito isso. Portanto, não tenham medo de sentir, não tenham medo de olhar para aquilo que vocês precisam olhar no nível que pulsa na vida de vocês, não só no nível do pensamento. Por isso, esses dias de lua cheia em Escorpião nos convida a gente ir para esse lugar que muitas vezes a gente não quer olhar, sabe? Aquele quarto escuro do que a gente nem as paredes confessa, como diz a música, e a gente precisa talvez ter mais coragem. Escorpião nos convida a sermos mais corajosos, e isso tudo no nível desse sentimento. Por isso, preste atenção na sua respiração, perceba qual é a sua necessidade, o que eu quero que aconteça, e entenda o que você está sentindo. Num nível teórico, prático, vamos dizer assim, para a gente fazer um exercício, tente colocar nesses dois lugares. Escreva qual é a minha necessidade, o que eu preciso, do que eu tenho medo, o que eu não estou enxergando. Isso pode te ajudar você a acessar esse ponto emocional que a gente não tem muita habilidade, a gente não tem muita intimidade com as nossas emoções. Especialmente para esse mês também, com o Sol em Touro, a gente comemora a Lua de Vesak, que é a Lua da iluminação de Buda. Olha isso, gente! No mês de maio, tradicionalmente pelas culturas orientais budistas, é considerado o nascimento, iluminação e morte do Gautama, do Siddhartha Gautama, o Buda, esse primeiro Buda que nós temos que nós acompanhamos o seu processo de iluminação e que nos inspira, né, até hoje, seja propriamente pela sua história ou pelo nosso anseio de também um dia chegarmos nesse estado de paz permanente que é a iluminação. Por isso, com uma lua cheia em Escorpião, há muita possibilidade de você também chegar nesses lugares silenciosos dentro de você, contrapondo aqueles lugares de ruído que eu falei no outro vídeo. Por isso que em muitos lugares do mundo a gente vai ter comemorações, né, da iluminação de Buda. Então é muito bom a gente também se conectar com essa energia de transformação, de paz e de trazer um sentimento de renovação do nosso propósito de evolução espiritual, vamos dizer assim, em que dentro do processo da meditação e da busca desse silêncio interior, a gente vai tendo cada vez mais informação, percepção e conexão com chegar num lugar melhor para a gente. A Lua de Vesak é essa comemoração, a gente saber que a iluminação também é disponível para nós. E olha, gente, eu nunca imaginei que eu ia falar sobre iluminação com vocês aqui, mas como a gente está nesse contexto de homenagem à iluminação de Buda, por que não, né? A gente pode ter pessoas que tenham talentos, que tenham facilidades e que são muito pessoais, mas a gente pensar sobre a possibilidade de iluminação, todo mundo pode ter. Então, por que não cada um de vocês também? Por isso, a jornada, o caminho que eu compartilho com vocês, que é a minha busca também, é da gente perceber o que emocionalmente ainda nos magoa, ainda nos fere e que tira esse estado silencioso que seria um possível estado de iluminação. A gente tem então aí possibilidades de aprofundar, de mergulhar, de chegar a lugares desconhecidos e trazer muita transformação na nossa vida. A energia de Buda, do signo de Touro, da Lua em Escorpião, desse monte de informações em Capricórnio, fazem com que a gente possa estar muito presente dentro da nossa jornada, do nosso processo da gente ir onde a gente quer chegar. A gente ouve muitas pessoas falarem: qual é o meu sentido da vida? Qual é o meu propósito? Qual é a minha predestinação? Às vezes a gente coloca uma coisa meio hollywoodiana e, na verdade, esse processo inteiro pode ser traduzido em a gente chegar num lugar de contentamento interior.
E eu estou muito inspirado para dizer para vocês que a gente chega num lugar muito próximo disso nesse mês. Se conectem com essa energia e isso pode trazer que a gente não ilumine, né, de quinta para domingo, mas a gente pode fazer o nosso caminho e isso vai trazer muito prazer para essa fase da nossa vida. A gente não tem que resolver tudo agora, tá? Mas existe muita energia disponível para isso. No nível global, a gente tem muitos mestres espirituais indicando para a gente muitos caminhos de cura espiritual que afeta o nosso emocional. Tá tudo aí disponível para a gente. A lua cheia em Escorpião traz para a gente essa avaliação. Será que nessa minha colheita eu estou fazendo esse processo em que eu perceba aquilo que eu preciso transformar a partir do que eu comecei a olhar, do que me fazia ficar muito no ruído? Então, eu espero que essas palavras tenham ajudado vocês a se conectarem com o processo da busca do silêncio interior. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigado.